Bom, boa noite, pessoal. Antes de começar, só para ter certeza, está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda para a gente aqui através da seção de Q&A. E aí o pessoal aqui consegue ajudar vocês, seja com perguntas ou seja com alguma coisa mais técnica, caso esteja com algum problema. Primeiramente, obrigado por ter vindo, obrigado pela participação. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre, rapidinho sobre agrados, mas falar mais dicas de como se preparar para o teste dentro do nosso processo seletivo. Eu sou o Gustavo, eu estou na Agrados tem 6 anos. Hoje eu toco toda a parte de soluções tecnológicas da Agrados Consultoria. Junto comigo está o Frank. Boa noite, pessoal. Tenho 7 anos de grados, sou líder de projeto atualmente. Gostaria de lembrar que esse webinar ele vai estar disponível na internet também, nas próximas semanas. Tá? Legal. Bom, então, de novo, dúvidas, comentários, manda para a gente através da sessão de Q&A. E vai comentando com a gente. A ideia é fazer mais um bate-papo. A gente vai fazer mais ou menos uns 20 minutos de apresentação e depois a gente vai abrir para as perguntas, efetivamente, e esclarecer todas as dúvidas que tiverem. Legal? Bom, vamos começar, então, falando um pouquinho do que é Agrados. Então, vamos lá. Falando um pouquinho do que é Agrados, tá? Acho que vocês que já estão participando, provavelmente já conhecem a gente, mas para quem não conhece, a Agrados começou como uma consultoria de gestão. A gente tem 23 anos de mercado, foi fundada em 96. A gente é muito conhecido como uma empresa que tem grande foco em implementar projetos com alto impacto, alto retorno, no geral, projetos mensuráveis, projetos que o cliente consegue enxergar o resultado em curto prazo. Tá? Além disso, a gente tem uma empresa de soluções tecnológicas, que é a Agrado Soluções, e basicamente a gente desenvolve sistemas e softwares para poder suportar todos os processos de gestão que a gente implementa nos nossos clientes. Uma empresa muito conhecida no mercado de clientes, ainda não é tão conhecida dentro do mercado de recrutamento para vocês, mas a gente está se esforçando bastante para poder ser mais conhecidos e conseguir atrair mais jovens profissionais. Tá? Um pouquinho dos nossos clientes. A gente tem mais de 400 projetos executados nesses 23 anos de experiência, mais de 25 países. Então, pelos nomes que estão aí nesse slide, a grande maioria dos clientes são super conhecidos, são clientes enormes. Clientes de atuação nacional, clientes de atuação internacional. Então, a gente faz projetos em São Paulo, onde é a nossa sede. A gente faz projetos no Brasil, em várias regiões. E a gente faz projetos no mundo, tá? Seja fora do Brasil, seja América, seja Europa ou entre várias regiões. Tá? E acho que vale mencionar que a gente não tem restrição de indústria também. Então, de experiência profissional, pessoal, já fiz projeto em medicina diagnóstica, em hospitais, mas também em cimenteiras, em logística de trens. Então, a gente tem um alcance bem grande aí em termos de indústrias com as quais a gente faz projetos. Legal, acho que isso reflete bem no que está aí em termos de projetos listados, né? Você tem Coca-Cola, você tem CPFL Energia, você tem Rede Globo, você tem Varejo e uma série de outras empresas que estão aí, tá? Bom, então, já falei um pouquinho, mas isso reflete onde que a gente já atuou, como é que são as nossas atuações, que tipo de mercado que a gente trabalha, e é uma longa jornada aí atuando com diversos clientes, suportando aumento de produtividade, seja ele na parte de receita, seja ele na parte de custos e despesas. Já falei, mas rapidamente, a gente tem duas divisões de negócio, tem a consultoria de gestão, que é onde o Frank hoje trabalha, ele toca projetos dentro da consultoria, e tem a parte de soluções tecnológicas, que é onde eu trabalho, que é a parte que, além de implementar soluções tecnológicas propriamente, a gente também implementa metodologia e processo de gestão nos clientes, dando um suporte muito grande à consultoria, principalmente nos clientes pós-projetos, tá? Implantação de consultoria. Bom, a gente falou um pouquinho da Agrados em si, vamos falar um pouquinho de como é a carreira e quais são os benefícios para o consultor no dia a dia, tá? A gente valoriza muito formação, acho que o nosso principal ativo são as pessoas. Então, se forem pensar aqui que a Agrados não tem grandes prédios, indústria, não tem nada disso dentro da gente, né? A gente tem a cabeça e mente de pessoas que trabalham junto. Então, por isso a gente forma muito bem os nossos profissionais. Além de ter toda a parte de treinamentos on the job, de ter a parte de treinamentos formais aqui dentro da Agrados, ou então escolas aqui no Brasil, a gente também patrocina MBA para os nossos consultores e nas melhores escolas do mundo. Acho que são dois exemplos aqui. O Frank fez Michigan Ross, eu fiz Columbia. Não tem muito tempo que a gente voltou, a gente tem uma série de outros colegas que estão fazendo os MBAs nesse momento também. Tá? E falar um pouquinho da nossa carreira. A Grados tem uma carreira super acelerada. Tá? O Frank falou, ele tem 7 anos de grados, eu tenho 6 anos de grados.
o processo esperado, né, a curva esperada é que você fique aí de 3 a 4 anos como analista, receba o convite de poder fazer o MBA, passa um tempo fazendo seu MBA totalmente dedicado aos estudos, então nesse período você não vai ter que continuar trabalhando, vai simplesmente se dedicar aos estudos, aprender e trazer conhecimentos para dentro da Agrados. Depois você volta já se preparando mais apto a poder liderar projetos e seguir a vida dali para frente dentro do nosso time. Tá? Bom, falei muito rápido sobre quem é Agrados, quais são os nossos diferenciais, como que a gente investe nos nossos profissionais, como a gente investe no nosso time. Agora o Franco vai falar um pouquinho do nosso processo seletivo propriamente. O processo seletivo, a gente tem processo tanto para business analyst, ou seja, o analista, né, de entrada, quanto para estagiários. O processo ele é muito parecido, tá? Com a diferença de que para estagiário a gente tem uma etapa adicional que é a entrevista com o RH. Mas basicamente são 3 grandes blocos aí do processo, tá? Começa com a análise conjunta do currículo, do background, do desempenho na prova, tá? Então a gente tem o time de RH fazendo a análise do currículo e você fazendo uma prova, que é justamente o que a gente vai entrar em maiores detalhes mais para frente, tá? Passando na prova, a gente tem rodadas de entrevistas com sócios líderes de projeto, tá? De 1 a 3 rodadas de entrevista e cada rodada compreendendo 2 entrevistas, tá? Com sócios líderes de projeto. Essas entrevistas elas têm 3 grandes partes aí. A primeira é um pouco mais de fit, um pouco mais de entender o seu currículo, sua trajetória profissional, por que faz sentido para você mudar, começar a trabalhar em consultoria ou na Agrados especificamente. Tá? Numa segunda parte, a gente tem a aplicação de um case, no caso de negócios, então a gente dá um problema e espera ver como você consegue estruturar e chegar no resultado para esse problema. Tá? A gente teve um webinar anterior explicando, dando dicas sobre case também. E uma terceira etapa de Q&A. Então, perguntas e respostas aí, mais um bate-papo entre o entrevistador e o candidato. Tá? Passando em todas essas rodadas de entrevista com sócios, a gente tem a rodada de entrevista final com o sócio-diretor, que é basicamente no mesmo modelo também. Tá? Então, como o Gustavo comentou, a ideia desse webinar é a gente entrar especificamente na primeira etapa, que é o teste. Tá? Então, a gente vai dar exemplos de questões, falar um pouquinho como é que é o modelo do teste, duração, etc, etc. Tá? A gente teve uma melhora recente, que foi essa segregação dos tipos de teste. Tá? Você pode fazer o teste tanto online quanto de forma presencial. O teste ele é o mesmo, ele tem o mesmo modelo, a mesma duração e a mesma dificuldade. Tá? O que muda é se você consegue fazer na sua casa ou não. Tá? No teste online, a gente manda um link para você, e esse link ele tem 1 semana para expirar, então você tem 1 semana para fazer esse teste online, e você precisa ativar a câmera também, então porque a gente usa uma plataforma que chama Metal, que basicamente vai checar se você está fazendo a prova, se não tem outra pessoa com você. Tá? No caso do teste presencial, você agenda um horário com a gente e vem aqui no escritório fazer esse teste escrito. Tá? Tem um ponto, Franco, que eu acho que vale comentar. No teste online, apesar de você ter 1 semana para poder abrir o link, uma vez que você abriu o link, você tem 1 hora para poder concluir, que é o mesmo prazo, o mesmo tempo que uma pessoa tem para poder fazer o teste presencial. E o teste presencial, além de ter a possibilidade de fazer o teste com a gente no escritório, né, a gente também vai ter uma série de eventos que a gente vai fazer em algumas universidades, onde o teste presencial vai ser aplicado. Então, caso você tenha interesse em bater um papo com a gente, conhecer um pouco mais, ter uma sessão mais informal de perguntas e respostas com o nosso time de consultoria, que vai estar nesses eventos, acho que vale ir em algum desses eventos, bater um papo com as pessoas, conhecer, entender um pouquinho mais Agrados, e caso você queira fazer o teste presencial também nesses eventos. É isso aí. Falando um pouco de formato e duração. Tá? A duração da prova, como o Gustavo mencionou, tanto online quanto presencial, ela é de 60 minutos. Tá? A partir do momento que começou, você tem 1 hora para fazer esse teste. E esse teste é composto por 34 questões, no padrão GMAT. GMAT é uma prova famosa, todo mundo está se preparando para MBA e conhece bem esse formato. A gente vai entrar aqui nos detalhes, falando os tipos de questão, etc. Tá? A gente avalia basicamente 3 dimensões. Tá? Tem uma que chama Integrated Reasoning, outra uma mais quantitativa e, por último, uma sessão verbal. A gente vai entrar nos detalhes aqui agora. Tá? Então, começando na primeira sessão, um ponto importante é que todas as questões elas são em inglês. Tá? Então, é importante estar com o inglês afiado para fazer a prova. Começando na primeira questão, na primeira categoria de Integrated Reasoning, ela basicamente é dividida em 4 partes. Tá? E, particularmente, é a minha sessão preferida, porque eu acho que é a questão que mais reflete o tipo de trabalho que a gente faz. Tá? Então,
Basicamente, essas questões vão girar em torno de análise de gráficos, análise de tabelas e análise de textos. Ela basicamente vê como é que você consegue capturar informações de lugares diferentes, organizar essas informações para chegar numa conclusão. Tá? Então, falando rapidamente das 4 partes dessa Integrated Reasoning, a primeira é a Graphics Interpretation. Então, basicamente, eu vou te dar um gráfico, ou um texto ou uma tabela, e vou fazer alguma pergunta relacionada ao que está sendo exposto. Tá? Segundo tipo, Two-Part Analysis, basicamente tem 2 fontes de informações diferentes e a gente quer ver como é que você cruza essas informações de maneira satisfatória para chegar nessa conclusão. Tá? Também pode ter análise de tabela, então, seja por você fazer uma ordenação nessa tabela, você conseguir identificar ali quais são os maiores ou menores elementos que estão nessa tabela, tá? Para chegar em uma conclusão. E o Multi-Source Reasoning, ele meio que usa todas essas habilidades em uma questão só. Então, a gente pode ter um gráfico e uma tabela com informações vindo de 2 lugares diferentes e a gente vai fazer alguma pergunta para você. Tá? A prova ela pode conter uma ou mais tipos de Integrated Reasoning. Então, dependendo do tipo de prova, essa quantidade ela pode ser variável. Tá? E a gente tem um exemplo aqui de Integrated Reasoning. É um exemplo razoavelmente simples, eu diria, mas dá um pouco de ideia de como é que é essa questão. Tá? Então, a gente está vendo um gráfico aí, onde basicamente esse é um tipo de gráfico que chama scatter plot, onde cada ponto representa alguma coisa, nesse caso representa uma cidade, tá? E a gente tem 2 dimensões nesse gráfico. Então, no eixo Y, a gente tem a população da cidade, e no eixo X, a gente tem o roubo de carros por 1.000 habitantes, tá? No ano de 2010 especificamente. Aí ele entra em alguns detalhes que não necessariamente são relevantes para a questão, e essa é uma habilidade importante também, você conseguir pescar o que é relevante ou não na questão. Tá? Então, a gente tem, em uma dimensão, população, em outra, roubos de carros. E aí, cada ponto que tem aí representa uma cidade, tá? Dessa pesquisa que foi feita. E abaixo a gente tem as perguntas, que basicamente são perguntas que vão referenciar a leitura desse gráfico para ver se você consegue interpretar isso e consegue chegar na conclusão correta. Então, a primeira pergunta diz, o número de cidades que tiveram pelo menos 20 roubos de carro por 1.000 pessoas está próximo de X% do total de cidades. Tá? Qual que é a habilidade que você precisa aí? Você vai ver ali no eixo X, vai olhar, contar os pontos que estão à direita desse 20, desse roubo de carros. Tá? Isso vai dar 3, 6, 9, 12. E no próprio enunciado já fala que a gente tem 35 pontos nesse gráfico. Então, se faz esse 12 por 35, vai chegar ali em mais ou menos 34%. Tá? Que seria a conclusão dessa pergunta. A segunda pergunta, cada cidade com uma população de até 600 mil teve não mais do que X roubos de carro por 1.000 pessoas. Então, aí você consegue ir lá no eixo Y, ver os 600 da população, ver quantos pontos estão para baixo desses 600 e chegar nessa conclusão também. Tá? E a terceira pergunta é, existe um relacionamento positivo ou negativo entre a população da cidade e o número de roubos de carros? Pelas curvas, pelas retas que a gente vê nesse gráfico, a gente consegue ver que tem um relacionamento levemente positivo. Tá? Ou seja, quanto maior a população da cidade, maior tende a ser a quantidade de roubos de veículos por 1.000 habitantes. Tá? Então, essa é uma questão que te dá um gráfico, te dá um enunciado e te dá 3 perguntas. Tá? Então, você precisaria ver o gráfico, entender com base no texto do enunciado e responder cada uma das perguntas que estão abaixo. Legal. Falando um pouquinho, então, da parte quantitativa. Tá? A parte quantitativa ela é dividida em dois tipos de questão, basicamente. Problem Solving ou Data Sufficiency. Basicamente, o que a gente está querendo fazer aqui? Quando eu estou falando de Problem Solving, eu estou querendo que você consiga descobrir ou identificar dentro de um conjunto de informações o que é relevante para você solucionar aquele problema, ou seja, você vai ter mais informação do que você precisa, mas daquilo ali, o que é relevante para solucionar um problema e como que a parte quantitativa, como que a sua parte matemática propriamente vai trabalhar para poder chegar na solução desse problema. Quando a gente está falando em Data Sufficiency, basicamente o que eu estou querendo é que você entenda a lógica, a relação lógica entre diferentes partes de um problema. Tá? No geral, o Data Sufficiency ele tem texto, tá? E tem números. Não é 100% das questões, mas no geral é assim. Então, da mesma forma que o Frank falou, a gente tem aqui 2 exemplos, tá? Um para Problem Solving e um para Data Sufficiency. Quando eu estou falando de Problem Solving, você vai ver que nessa questão é uma questão bem característica do modelo de math, tá? Muito parecido, exemplifica muito bem o tipo de questão que a gente tem.
que é a questão que está em Problem Solving. Basicamente, ele me traz aqui algumas informações e ele fala que as informações são verdadeiras. Então, ele fala U é maior do que T, R é maior do que Q, S é maior do que T e T é maior do que R. Ele falou, assumindo que isso aqui é verdadeiro, quais das alternativas abaixo também são verdadeiras? Né? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que identificar qual que é a relação entre elas, entender qual é maior do que qual, colocar em ordem, para você conseguir definir quais alternativas são verdadeiras. O Frank no início falou que esse webinar vai estar disponível, tá? Se vocês quiserem depois olhar, entender como fazer, etc. Mas a solução para essa pergunta vai ser a letra E, se eu não me engano, a letra E. Porque eu vou ter aqui U maior do que T. Bom, depois eu tenho que... Eu fiz no papel aqui, mas eu acho que explicar na mão vai ser meio complicado. Mas, se eu não me engano, é a letra E. Então, vale conferir. Na hora que eu vou para o Data Sufficiency, que é também uma questão muito característica. Basicamente, ele me dá duas afirmações. Tá? Primeiro, ele me dá uma afirmação, depois ele me dá duas hipóteses. Tá? Então, a primeira afirmação que ele dá aqui, fala aqui que um agente imobiliário recebeu uma comissão de 6% do preço de venda de uma casa. Tá? E ele pergunta para a gente, com essa informação, qual que é o preço da casa? O preço de venda da casa. Ele não, na resposta, você vai ver que não tem nenhuma alternativa que pede para você falar exatamente qual que é o preço da casa. Não é isso que ele te pergunta. Ele te pergunta depois com qual das alternativas abaixo você consegue definir o preço da casa. Então, vamos continuar essa questão. Então, eu falo assim, um agente imobiliário recebeu uma comissão de 6% do preço de venda da casa. Qual que é o preço da casa? Aí depois ele dá a afirmação 1. O preço da casa, menos a comissão do agente, foi $84.600. A afirmação 2. O preço da casa foi 250% o preço original de $36 mil. E ele me pergunta, só com a primeira afirmação é suficiente para poder responder a pergunta? Só a segunda afirmação é suficiente para responder a pergunta? As duas afirmações juntas são suficientes para responder a pergunta? Qualquer uma das duas afirmações separadas é suficiente para responder a pergunta? Ou nem elas juntas eu consigo responder? Então, basicamente, eu vou querer entender qual que é a relação entre a pergunta e essas duas afirmativas que ele me dá, esses dois statements que ele me dá. Para essa pergunta particularmente, se eu pegar o preço real menos a comissão de 6% dá 84.600, então eu sei que 94% do preço é 84.600, eu consigo descobrir qual que é o preço total de venda, ou seja, a 1 é suficiente. Na 2, fala que o preço de venda foi 250% do preço original, que era 36 mil, eu sei que o preço de venda é 2 vezes e meia o preço original de 36 mil. Então, a 2 também é suficiente. Então, para essa pergunta, seria a resposta letra D, que é qualquer uma das duas afirmações sozinhas é suficiente. A gente tem algumas dicas interessantes aí. No caso de Data Sufficiency, por exemplo, vocês vão perceber que a ordem entre A, B, C, D e E, ela não muda. Tá? Então, em todas as questões de Data Sufficiency, a alternativa A sempre vai ser só a afirmação 1 é suficiente, mas só a 2 não é. A B sempre vai ser só a afirmação 2 é suficiente, mas a 1 sozinha não é. A D sempre vai ser cada uma sozinha é suficiente. Isso pode ser um conhecimento bem importante, porque, como a grande maioria dos testes, o restritivo é o tempo. Então, se você se acostumar com essa sequência de opções que sempre vão ser iguais, a pergunta, obviamente, vai mudar, mas a ordem das alternativas sempre vai ser igual. Tá? Então, você pode economizar um tempo precioso aí em Data Sufficiency. Legal. E falando na parte de Verbal, a gente tem duas partes. Tá? O GMAT real, a nossa prova ela é uma adaptação do GMAT. O GMAT real ela tem 3 sessões. Tá? Ela tem, além de Reading Comprehension e Critical Reasoning, ela tem uma outra sessão que se chama Sentence Correction, que na nossa prova não tem. Tá? Então, se por curiosidade vocês quiserem estudar esse tipo de questão, é legal, mas saibam que ela não vai cair na nossa prova. Tá? Reading Comprehension basicamente vê a sua habilidade de compreender as relações lógicas em um texto que, em geral, é bem extenso. Tá? Então, vocês precisam desenvolver a habilidade de ler o texto de maneira rápida e pegar as peças-chave que são necessárias para a questão. E Critical Reasoning, ele vai medir a sua habilidade de construir e avaliar uns argumentos e planos de ação. Então, vou te dar uma frase e vou perguntar algumas consequências dessa afirmação, por exemplo. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui. Como vocês podem ver, já é uma questão que é um pouco mais carregada em texto em relação às questões quantitativas.
E aí, novamente, o recado do tempo ele é importante. Tá? Fazer a gestão do tempo é super importante nesse tipo de prova. Então, adquirir a habilidade de fazer uma leitura dinâmica, mas sem perder nenhuma informação importante. Tá? Então, nesse exemplo, a gente está falando aqui, a questão diz que o custo de produzir rádios no país Q é 10% menor do que o custo de produzir rádios no país Y. Tá? Até depois que a gente considera custos de transporte e de tarifas, ainda assim é mais barato construir os rádios no país Q e importar do país Q para o país Y, tá? Do que construir os rádios no país Y. Tá? E aí ele fala, as afirmações acima, se verdadeiras, melhor suportam qual tipo de conclusão. Tá? Então, no A, a gente está falando aqui, custos de mão de obra no país Q são 10% abaixo do país Y. Isso não necessariamente é verdade. O que ele fala é que o custo de produzir os rádios no país Q é 10% menor do que o custo de produzir rádios no país Y. Mas a gente nunca falou que esse custo é apenas o custo de mão de obra. Então, isso não necessariamente é verdade. Tá? Alternativa B, importar os rádios do país Q para o país Y vai eliminar 10% dos empregos de fabricação no país Y. Também não é verdade, porque a gente não está falando só dos empregos de produzir rádio e também, fazendo a relação à alternativa A, a gente nunca leu que o custo de produzir rádio é simplesmente o custo de mão de obra. Tá? Então, essa também não seria uma alternativa possível. Na alternativa C, a tarifa do rádio importado do país Q para o país Y é menos do que 10% do custo de fabricação do rádio no país Y. Essa aí já é um pouco mais interessante, porque com as afirmações de cima, a gente viu que compensa eu produzir no país Q e importar para o país Y. Isso ainda sai mais barato para mim. Então, com certeza, as tarifas do rádio importado do país Q para o país Y é menos do que 10%, porque 10% é justamente essa diferença. Tá? Então, a resposta seria a alternativa C. Só para fechar as outras duas, na alternativa D, a taxa para transportar um rádio do país Q para o país Y é mais do que 10% do que o custo de fabricação do rádio no país Y. Também não temos nenhuma informação que suporte esse tipo de argumento. Tá? E a alternativa E, eu demoro 10% menos tempo para fabricar o rádio no país Q do que no país Y. Também não, a gente nunca falou de tempo, a gente sempre estava falando do lado de custo lá em cima. Tá? Então, a alternativa correta seria a C. Legal. Bom, em termos de dica para o teste, eu acho que é isso. Caso vocês tenham perguntas, a gente vai abrir agora para o Q&A. A Carol vai ajudar a gente aqui com algumas perguntas. Deixando aí só no fundo para vocês enxergarem um pouquinho. Então, eu falei que vocês podem fazer a prova online, mas vocês também podem fazer as provas presenciais. Aí tem a sequência de eventos que a gente vai fazer, cada uma das universidades. Mesmo que você não queira fazer a prova presencial, prefira fazer online, prefira fazer na sua casa, se você estiver próximo de alguma dessas universidades, recomendo fortemente que vá em um dos eventos, conversa com a gente, faça suas perguntas, entenda como é o nosso dia a dia. Acho que isso ajuda muito na hora de tomar decisão. Tá? Passa para a gente algumas perguntas, por favor. Claro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline e vou iniciar as perguntas. Um candidato pergunta: o recrutamento para soluções e consultoria tem a mesma porta de entrada? Pode-se rotacionar entre as áreas? Legal, boa pergunta. O processo aqui a gente está falando basicamente do processo da consultoria. Tá? Dentro das soluções, a gente tem vagas diferentes e atuações completamente diferentes. Uma das posições das soluções, que é a posição que a gente fala que é a analista de negócios, que é quem está mais no dia a dia com o cliente, o processo é muito parecido com o processo da consultoria. Tá? Basicamente é o mesmo processo, o que a gente muda um pouquinho os critérios de avaliação. As outras posições que a gente tem dentro das soluções, que podem ser, por exemplo, desenvolvedor, a gente tem posição para desenvolvedor, pode ser pessoal de qualidade de sistema, a gente tem posição para qualidade de sistema, pode ser atendimento e suporte técnico, a gente tem posição para atendimento e suporte técnico, aí elas têm um processo seletivo bem diferente. As pessoas, elas não transitam necessariamente entre consultoria e soluções, em termos de sair da consultoria e ir para soluções, sair da soluções e ir para consultoria. Mas elas existem uma interação muito grande. Então, eu tenho gente hoje das soluções que está alocado dentro de um projeto da consultoria para poder suportar o projeto em algumas partes de metodologia. E eu tenho gente da consultoria que está nas soluções para poder me ajudar com os projetos internos de melhorias dentro das soluções, ou para poder trazer um pouquinho da visão do cliente para as soluções e para os nossos sistemas. Então, existe esse tipo de tráfego entre as duas empresas.
O Leonardo Silva pergunta se há processo seletivo para quem já tem MBA. Ele diz que voltou recentemente da Rotterdam School of Management e se há alguma diferença de entrada por não ser uma target school. Tá. Tem processo seletivo para pós-MBA, o processo seletivo é super parecido, é o mesmo processo que a gente tem no geral. A gente não filtra pós-MBA, se é uma target school ou não. A Rotterdam, que ele falou? Isso. A Rotterdam, que é na Holanda, né? É uma boa escola, a gente conhece, então incentiva a participar. Não se preocupe muito com isso, tá? Próxima vai para o Frank. Outro candidato pergunta: precisa saber inglês também para as entrevistas ou só para a prova? A prova ela é em inglês, mas as entrevistas a gente não costuma fazer, tá? Em inglês. Então, na nossa percepção, o simples fato do teste ser em inglês já mede bem as suas capacidades. Então, a gente não tem uma parte em inglês na entrevista. Essa seria a resposta curta. A Júlia Negrão pergunta: é possível voltar para questões anteriores? Sim, é possível. A prova presencial é em papel, então você consegue navegar entre as questões, e a prova online, o aplicativo permite que você navegue entre as questões também. Isso, inclusive, pode ser uma estratégia de gestão de tempo. Tá? Então, se você está empacado numa questão, a minha recomendação pessoal é que você pule a questão e depois volte para ela, porque o tempo ele é limitado e fazendo assim você consegue resolver o maior número de questões possível. A Júlia pergunta também se há relógio contabilizando tempo visível em tela. Sim, relógio contabilizando tempo visível em tela nas duas provas, tanto online como presencial. Outro candidato pergunta também onde posso buscar fontes para estudar questões semelhantes às da prova. A gente tem uma série de fontes disponíveis para o GMAT. O GMAT ele é um teste famoso, tá? Então, na própria página oficial do GMAT você tem exemplos de questões e o instituto que monta o GMAT, que é responsável pela prova, também libera alguns livros todo ano com muitos exemplos de questão. E também, se você for online e procurar questões de GMAT, você vai achar N questões online que você pode baixar e estudar através delas, tá? É muito difundido o modelo de prova, então não se preocupe que informação online tem bastante. E eu diria que um dos segredos desse tipo de prova é justamente a prática. Então, quanto a maior quantidade de exercícios que vocês puderem fazer antes da prova, ajuda bastante. Outro candidato pergunta: tem geladeira? Não temos geladeira em nenhuma etapa do processo seletivo. Não tem geladeira, mas acho que tem um ponto de atenção nisso. A gente não acha que faz sentido você fazer a prova num dia, 2 dias depois fazer a prova de novo, 3 dias depois fazer a prova mais uma vez e depois fazer a prova de novo na semana seguinte. A mesma coisa vale para entrevistas ou vale para qualquer parte do processo seletivo. Então, se você fez o processo seletivo e em alguma etapa não passou, alguma coisa aconteceu, marque a etapa, próxima etapa ou a próxima vez que participar do processo seletivo, quando você se sentir mais preparado para aquela etapa. Então, digamos que você não passou na prova, estude mais para a prova, se prepare melhor e agende um novo processo. Se a mesma coisa aconteceu na entrevista, não passou, estude melhor os cases, entenda o que está acontecendo, se prepare melhor e aí você agenda um novo processo. Porque não faz sentido ficar tentativa e erro até dar certo. Isso não é uma prática legal. A Júlia Negrão pergunta: qual é a nota de corte? Nota de corte? Então, a gente não divulga a nota de corte, tá? A nota de corte é um critério interno, são 34 questões no geral, as questões não necessariamente têm o mesmo peso, tá? Então elas podem ter pesos diferentes, dependendo da questão, e o peso também não é necessariamente por tema, a questão de quant tem mais valor que a questão verbal. Então, não se preocupe, não se preocupe com a nota de corte, se preocupe em se preparar, estudar, fazer a prova consciente, entender onde você está e pessoas que se preparam bem para a prova, no geral, costumam ir bem. Outro candidato pergunta: qual a grande diferença entre fazer o GMAT presencial ou online? Ordem de entrevista? Em algumas palestras onde a gente tem a prova presencial, tá? Pelo próprio calendário, possivelmente você pode ter a sua entrevista adiantada, digamos. Tá? Então, vamos ter, tá aí na tela, os eventos de palestras nas universidades. Então, pelo fato de você comparecer nessas palestras e fazer o teste presencial, pode ser que as suas entrevistas sejam agendadas com mais antecedência do que o pessoal que faz online.
Acho que além de fazer a prova presencial, além de ter um processo acelerado, né? Porque por calendarização, necessariamente a gente vai conseguir corrigir suas provas com mais antecedência, colocar você no processo seletivo nas entrevistas com mais antecedência, tem a vantagem de poder conhecer as pessoas que trabalham na Grados, tá? Então, aqui a gente está fazendo online, informal, você consegue escrever uma pergunta, mas quando eu estou lá na palestra, né, eu provavelmente vou na palestra da FMG, o Frank vai estar em algumas outras palestras, você vai ter a oportunidade de conversar com a gente, perguntar como é que é o dia a dia, o que eu faço, onde eu já tive, que viagem que eu fiz a trabalho, como é que é o ambiente, quais experiências eu passei. Então, acho que tem muitas vantagens em participar da palestra, fazer a prova presencial e conversar com os consultores. Acho que isso ajuda muito também a sua tomada de decisão para saber se é a empresa que realmente vocês gostam. A Giovana pergunta: para participar do processo seletivo em soluções, é necessário ter algum conhecimento prévio específico? Giovana, depende muito da vaga que você está aplicando, tá? Você está falando em vaga de desenvolvedor, por exemplo, a gente espera que você tenha um conhecimento. Hoje a gente trabalha muito mais em Java, JavaScript, mas tem algumas outras linguagens. A gente espera que você tenha um conhecimento técnico que um desenvolvedor tem, tá? Um cientista de dados tenha, ou um cientista da computação tenha. A gente está falando das outras áreas, a gente consegue formar a pessoa dentro das soluções. Então, a gente não espera que você traga nenhum conhecimento técnico ou uma bagagem muito específica de um software, de alguma ferramenta. Carol, vamos mais 2 perguntas? Vamos. Outro candidato pergunta: quais as graduações desejadas para os candidatos? Há restrição de universidades, ano de formação e reprovações? Não temos restrição de universidades nem de cursos. Tá? Todos são bem-vindos a aplicar o processo seletivo e todos passarão por exatamente as mesmas etapas que foram mencionadas aqui nesse webinar. A gente não tem restrição de idade, não tem restrição de formação, não tem restrição de reprovações, mas a gente tem uma análise de currículo. Tá? Então, se sua faculdade durava 4 anos, você fez ela em 13 anos, repetiu a mesma matéria 18 vezes, dificilmente a análise de currículo vai passar. Tá? Então, não existe um número, não tem um corte, não tem nenhuma definição precisa, mesmo porque a gente faz uma análise mais holística de tudo, não só do currículo, mas tem o currículo, tem a prova, tem parte das entrevistas. Então, não tem um corte específico. Tá, mais 2, então. Outro candidato pergunta: qual é a necessidade de tempo disponível para estagiar? Necessidade de tempo disponível para estagiar. 30 horas semanais. Tá? O programa de estágio tem 30 horas semanais. A gente tem alguma flexibilidade em termos de horário, a gente pode conversar. Então, tem um estagiário aqui, por exemplo, que não trabalha às segundas-feiras, ele trabalha às 30 horas os outros dias da semana. Tem um estagiário que no primeiro semestre dele ele não trabalhava, se eu não me engano, às terças-feiras. Agora ele trabalha todos os dias, mas não é todos os dias o período integral, então a gente varia um pouquinho, então essa flexibilidade existe. Para finalizar, o Matheus pergunta: para candidatos de outros estados, as entrevistas são locais ou online? No geral, as entrevistas são locais e na Grados. Candidatos que estão em outros estados, a gente faz uma rodada de entrevista online, tá? Mas, independente disso, a partir da segunda rodada sempre é presencial. Então, se for aprovado na primeira rodada, a partir da segunda rodada a entrevista será na Grados. E é legal mencionar que a gente vai ter um webinar específico sobre entrevista, tá? Então, o formato da entrevista, algumas dicas também, em aproximadamente 15 dias. Bom, tá bom. A gente vai divulgar agora as próximas entrevistas, como é que vão ser, os próximos webinars, quando vão ser. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o processo. Estaremos nos eventos, pode entrar em contato com a gente. Esse webinar vai ser disponível online, vai estar no nosso site para vocês acessarem e reverem quantas vezes quiser. Se tiver mais alguma dúvida, entre em contato com a gente através do recrutamento@gradosconsultoria.com.br. As meninas terão um prazer em responder. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, com o Frank também. Acho que é fácil achar a gente aí no LinkedIn, mandar uma mensagem, falar um alô. Boa sorte no processo. Espero encontrar vocês, seja em algum dos eventos que eu participe, ou seja aqui na Grados no processo seletivo, ou mesmo depois de já ser contratado. Abraço, até mais. Obrigado, pessoal. Até mais.